tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem comigo, tá tudo ótimo, graças a Deus. Não sei qual horário você vai estar vendo aí esse vídeo, mas seja qual for o seu horário, bom dia, boa tarde, boa noite. Que o Senhor Jesus abençoe muito a vida de vocês. Bom, pessoal, como eu disse, né, eu ia começar a contar a minha história quando chegasse no 1000K. Como a gente chegou, então chegou o momento de eu contar um pouquinho pra vocês como eu cheguei em Santa Rita do Passa Quatro, o porquê eu saí da minha cidade. Bom, pessoal, eu vivi num lar totalmente destruído desde que eu era pequena. Tinha problemas de vícios, meu irmão bebia por parte do meu pai, a minha mãe bebia. Minha mãe casou muito nova com meu pai e por conta disso meu pai era bem mais velho do que ela. Meu pai tinha um ciúme obsessivo dela e depois que eu cresci um pouco eu pude ver a frustração da minha mãe. Minha mãe com muita frustração, ela bebia demais para apagar a dor do que ela sentia, né? Então segunda, terça, quarta, quinta e sexta era uma bênção. Sábado e domingo era o dia que eu mais odiava. Eram os 2 dias da semana que eu tinha pavor, porque eram os 2 dias da semana que tinha mais briga dentro da minha casa. Meu pai, ele agredia minha mãe, ele batia nela e eu ficava no meio dos dois, impedindo que ele tocasse nela, que ele batesse nela. Mas eu era uma criança, nada podia fazer. Passado sim o tempo, a gente mudou para um bairro chamado Vila Brasil e eu tinha 9 anos. Nessa idade eu conheci o pai dos meus filhos. A gente chegou a mudar ali de perto da casa deles e com 10 anos, 10 para 11 anos, eu me encontrei com ele de novo. Tava num bairro chamado Xingu, Jardim Crepúsculo, na verdade, mas conhecido como Xingu. Quem é aí de São João da Boa Vista sabe o que eu tô falando. Meu pai havia dado uma ordem pro meu irmão, se ele visse eu conversando com algum moleque, que era pro meu irmão levar a gente até em casa. Então meu irmão viu, catou eu e o pai das crianças e levou até meu pai. Gente, eu vou contar rápido porque é muito extenso a minha história. E chegando lá, meu pai falou: vocês querem namorar? Vocês vão namorar em casa. Tá, passamos 2 meses só conversando junto lá na casa do meu pai. Eu já tava agoniado, né, que eu não podia sair. Aí um certo dia ele falou pro meu pai, falou: Girda, eu posso levar a Preta, que eles me chamavam de Preta, lá todo mundo me conhece assim, pra conhecer minha mãe, né, minha família quer conhecer ela. Meu pai deixou, meu pai falou: só que 6 horas vocês têm que estar aqui. A gente foi. Eu nunca tinha namorado ninguém, ele era meu primeiro namoradinho de criança. E na volta, quando a gente estava voltando, a gente passou por um lugar onde estava tendo um monte de casinha de construção. Ele me chamou para ir lá ver uma das casas, eu entrei para ver. E foi aí que eu vi que ele era um monstro. Naquele momento, ele me violentou. Ele forçou algo que eu não queria. E depois daquele dia eu tentei largar dele e eu não conseguia mais. Porque ele me ameaçava de morte todos os dias, ameaçava matar minha família, meu pai. Então isso durou 20 anos. 20 anos. Com 15 anos eu entrei no mundo das drogas, porque acabei indo morar com ele, com 10 para 11 anos eu fui morar com ele, a gente foi morar junto. Só que eu apanhava todos os dias, eu apanhava cedo, eu apanhava de tarde, eu apanhava de noite, eu apanhava todos os dias, todo dia eu apanhava dele, porque ele usava droga e usava bebida. Foram 20 anos nesse sofrimento. Um certo dia eu tava em casa, lá em Casa Branca, eu morava em Casa Branca, nessa época a gente mudou pra lá, eu já tinha a Bruna e eu tava grávida do Richard, eu tive o Richard em Casa Branca. Quando o Richard estava com 7 meses, eu falei: hoje eu vou dar um fim na minha vida, porque não dá mais pra continuar dessa forma. Eu separei algumas agulhas, separei os venenos. Para variar, eu já tinha tentado suicídio 5 vezes, né? Eu tentei suicídio quando eu estava grávida da Bruna, eu não sabia que eu estava grávida dela. Eu fui descobrir quando eu estava no hospital. Eu comia Neguvão, Neucídio, eu comia todos esses venenos aí. Eu cheguei a comer veneno de rato. Deus não quis, Deus tinha um plano na minha vida, com certeza, né? Mas nessa noite eu deixei tudo arrumado, tudo preparado. Eu ia matar ele, que ele ia chegar bêbado, drogado, ia me bater e tal. Eu ia estar com muito ódio, com muita raiva, então ia ser fácil de eu executar a vida dele. E eu ia afiar as agulhas aqui, que eu havia visto na televisão. E depois ia matar meus 2 filhos e ia tirar a minha vida. Foi quando eu ouvi um testemunho. E fiquei olhando no rodapé da TV se tinha essa igreja, né, que era a Igreja Universal, na cidade onde eu morava, porque eu já havia frequentado várias denominações e nenhuma havia preenchido aquele vazio que eu estava sentindo. Foi quando eu vi que lá em Casa Branca tinha.
Corri para casa da minha amiga, Dona Isabel, uma pessoa que eu amo de paixão, minha segunda mãe. E ela falou que tinha sim a igreja lá. Pedi para que ela fosse comigo. Ela foi comigo. E tem uma pessoa que é a filha da Isabel, a Rita, uma pessoa que eu amo de coração. Ela tem algo para dizer para vocês com relação à minha moradia em Casa Branca. E assim que ela falar, eu volto e falo mais com você. Vamos ouvir aí o que essa minha linda tem para dizer. Bom dia a todos os amigos que me ouvem nesse momento, né? Eu estou aqui para falar sobre uma grande amiga minha que teve muita participação na minha vida e eu na vida dela. Eu conheci ela, eu ainda era criança, né? E ela veio de uma vida muito sofrida. Ela veio morar aqui perto de casa, que é a Mara, né? Na época ela era conhecida como Preta e a gente tinha uma grande amizade que foi crescendo ao longo do tempo em que a gente convivia junto, né? E ela era uma pessoa muito rancorosa, amarga. Ela, qualquer motivo, ela queria brigar com as pessoas. Ela gostava de frequentar o centro de macumba. Aí quando ela não brigava, ela falava que queria fazer trabalho e ela fazia. Então ela era uma pessoa muito sofrida. Aí ela veio até a minha casa, pegou amizade com a minha mãe gostava muito dela. E a minha mãe começou a ler a Bíblia para ela, falar de Deus para ela, falar que Deus podia mudar a vida dela, podia mudar aquilo tudo que ela estava vivendo. E foi aonde ela começou a ouvir a palavra de Deus. Ela sentava, minha mãe falava e ela ouvia. E aquela palavra começou a entrar dentro do coração dela. E numa madrugada onde que ela estava passando por aqueles problemas, ela ouviu a programação da igreja e ela soube que aqui na nossa cidade de Casa Branca tinha a Igreja Universal. Aí ela foi e gostou, começou a participar, fazer as correntes em favor da vida dela, que era uma vida sofrida, que ela se casou muito nova, né? Ela, na verdade, ela foi morar com um rapaz muito nova. E esse casamento não teve sucesso, né? Porque ele gostava de outras coisas e não queria as mesmas coisas que ela. Ela tentou, ela lutou por esse casamento, né? Até ela tinha, né, o sonho de ser obreira, de servir a Deus como obreira, e ela via esse sonho meio distante, porque nem casados os dois eram, né? Eles só moravam juntos. Aí ela chegou até nele, falou para ele que ela gostaria de servir a Deus, que ela queria compromisso com Deus mesmo de verdade, que se ele quisesse, ela casaria com ele, ela viveria com ele de uma forma legal, né? Ela se casaria direitinho, mas com uma condição, que ele fosse buscar a Deus junto com ela, que ele servisse a Deus, que ele largasse os vícios, que ele largasse aquela vida que ele gostava, né? E ele até concordou a princípio, os dois se casaram, tudo, mas não foi o que aconteceu, né? Ele fez essa promessa de viver para Deus, de buscar Deus ao lado dela, mas ele não fazia isso. Ele continuou nos vícios, ele continuou brigando com ela passava necessidade dentro da casa dela. Muitas das vezes era ela que trazia o que comer dentro de casa, porque o que ele ganhava ele gastava nos vícios. Ele chegou até a vender uma casa que ele construiu, né, que o pai dele ajudou ele, e na verdade ele perdeu tudo por conta dos vícios. E ela, cansada daquela vida de sofrimento, né, ela um dia decidiu largar aquela vida, porque ela cansou, ela tinha cansado de apanhar, era muita coisa. Teve até época dele usar uma arma para ameaçar ela, os filhos.
Então era muito sofrimento. E a gente era criança e presenciava tudo isso. Mas aí a gente foi crescendo, eu fui crescendo. E nós também aqui em casa tínhamos problemas também. E um dia ela me convidou para ir na igreja com ela. Só que a igreja era bem distante da nossa casa. Mas não importava a distância, a gente dava um jeito, a gente ia para a igreja, a gente começou a buscar a Deus, fazer as correntes para que Deus mudasse aquela situação. E a gente usava a nossa fé. Aí ela tinha as crianças pequenas, aí a gente revezava de carregar, a gente ia a pé numa caminhada longa. Para quem conhece aqui a nossa cidade, a gente mora no Parque São Paulo, né? E a igreja ficava ao lado da rodoviária na época, então era um lugar bem distante. Mas aí o que aconteceu? Ela cansou daquela vida e eles tinham ido morar em São João da Boa Vista e nada tinha mudado. Aí ela veio para minha casa, pediu para minha mãe para que ela pudesse passar a noite aqui com os filhos dela, que ela não queria mais aquela vida. E foi aonde que ela tomou a decisão de largar aquele casamento que não estava acrescentando em nada na vida dela. E aí ela foi uma pessoa muito corajosa, sempre foi, ainda é uma pessoa guerreira. E através dela, hoje nós estamos na presença de Deus também, né? Porque ela que acabou levando eu. Aí eu levei o meu cunhado levou minha irmã, e assim nós fomos todos conhecendo a palavra de Deus. E o que eu tenho a dizer dessa querida minha amiga é que ela deu a volta por cima através da fé, que ela lutou e venceu, e ela sempre teve os sonhos dela, né? Sempre foi muito sonhadora. Hoje ela é obreira da igreja, graças ao Senhor Jesus. Pela misericórdia do Senhor Jesus, ela venceu. Teve um casamento abençoado. Depois de um tempo, ela conheceu o atual marido dela e eles vivem felizes. E é isso que eu tenho para dizer a todos vocês sobre a minha querida amiga Mara, que tem uma importância muito grande na nossa vida. Mara, te amo, que Deus te abençoe e continue dando forças para você permanecer na presença dele. É isso que eu tenho para dizer. Um grande beijo, um grande abraço. Fica com Deus. Tchau.